Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de dezembro. O Supremo realiza seminário sobre a justiça pelo olhar das mulheres. Coordenado pelas ministras do STF, o evento faz uma reflexão plural e democrática na data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esse é um dos destaques desta edição, que você vai ver também. Tribunal do Júri condena todos os acusados por incêndio da Boate Kiss. Polícia Federal abre inquérito para investigar ataque hacker a sistemas do Ministério da Saúde. Superior Tribunal de Justiça decide que mãe condenada por omissão em estupro da filha não pode ter a pena aumentada pelo parentesco. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar ataque hacker ao Ministério da Saúde. Além do site da pasta, foram afetados os sistemas de notificação de casos de Covid do Programa Nacional de Imunização e do Conecta SUS. Algumas funcionalidades seguem disponíveis, como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital. De acordo com a APF, as primeiras análises apontam que os bancos de dados do Ministério da Saúde não foram criptografados pelos hackers, o que indicaria que o ataque desta madrugada não teria sequestrado essas informações. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que mãe condenada por omissão em estupro da filha não pode ter a pena aumentada pelo parentesco. O colegiado considerou não ser possível aplicar o aumento de pena decorrente da relação de parentesco ou autoridade sobre a vítima, como previsto no Código Penal, para uma mulher condenada pelo crime de estupro da própria filha na modalidade omissão imprópria. Esse tipo de crime é caracterizado quando a pessoa, devido à posição de garantidora do bem jurídico, tem o dever de agir para evitar determinado resultado, mas não o faz mesmo podendo, e assim contribui para o desfecho do ato ilícito. Nas duas primeiras instâncias, ela foi condenada em conjunto com o companheiro por estupro de vulnerável, a pena de 17 anos, 6 meses e 8 dias em regime fechado. Por meio de habeas corpus no STJ, a Defensoria Pública apontou que, se tratando de omissão imprópria, não se aplicaria a causa de aumento de pena prevista no Código Penal. Para a sexta turma, a posição de mãe constitui elemento normativo do tipo penal, de modo que considerar essa condição para elevar a pena caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Assim, a turma redimensionou a pena da ré para 11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão. Na próxima semana, uma comitiva do TSE vai fazer uma visita técnica às fábricas que produzem as urnas eletrônicas no Amazonas e na Bahia. O repórter Gabriel Pontes traz mais informações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e a equipe técnica do TSE vão a Manaus para uma visita à fábrica das urnas eletrônicas na segunda-feira. Já na terça, a comitiva segue para Ilhéus, onde visitará a fábrica onde estão sendo montadas 180 mil urnas para as eleições de 2022. Em Manaus, após a visita à fábrica na segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso vai dar uma entrevista coletiva. Vai ser às 11h30 da manhã no horário local, 12h30 pelo horário de Brasília. Hoje, 10 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesta semana, o Conselho Nacional de Justiça assinou um acordo de cooperação técnica com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para consolidar políticas de proteção. O acordo amplia o trabalho de acompanhamento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o Brasil. Agora, o Conselho Nacional de Justiça também vai monitorar o cumprimento das recomendações feitas pela comissão para prevenir e reparar violações. Durante a cerimônia em Washington, Estados Unidos, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou a importância de promover e proteger os direitos humanos no continente americano, fazendo valer as decisões da Corte. Para fortalecer essa política de proteção, desde o ano passado, foram colocados em prática programas de qualificação de advogados e juízes sobre o tema, e também de tradução das sentenças para aumentar o acesso dessas decisões a todo o judiciário brasileiro. Joel Hernandes Garcia lembrou que a parceria com o CNJ envolve planos de trabalho, protocolos e que a atualização do acordo vai permitir avançar em medidas concretas nos próximos meses, em busca da consolidação dos direitos fundamentais da pessoa humana.
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu a nova administração do TST para o biênio 2022-2024. Confira. Pela primeira vez, a votação que escolheu os novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho ocorreu de forma telepresencial e foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. O ministro Emanuel Pereira foi eleito para presidir a Corte e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O trabalho praticamente começa agora, né, com o apoio e o respaldo de todos os meus colegas. Espero contar com todos durante essa gestão que se iniciará no próximo dia 16, mas agradeço antecipadamente a confiança e o apoio de todos que sufragaram o nosso nome para dirigir esta tão querida por todos nós instituição. A ministra Dora Maria da Costa foi eleita pelo Tribunal Pleno para assumir a vice-presidência do TST e do CSJT. Eu agradeço, da minha parte, senhora presidente, a confiança que me foi depositada. Espero que eu possa corresponder às minhas expectativas e dos meus nobres colegas. Para exercer o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, foi escolhido o ministro Caputo Bastos. Como bom italiano, obviamente, vocês podem imaginar a emoção. Mas eu não poderia deixar de agradecer e dizer que procurarei honrar os votos dos colegas e saberei seguir os passos dos colegas que antecederam nesse cargo tão importante e já antecipo um pedido de que farei gestão junto aos gabinetes do ministro Nélio, do ministro Aloísio, todos aqueles que já passaram pela corregedoria. A atual presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, parabenizou os eleitos e desejou sucesso no desempenho da gestão. A ministra ressaltou a harmonia e a colaboração sempre presentes no TST. O que mais me emociona nesse momento é constatar que nós temos um tribunal muito unido, um tribunal que preserva esse valor do diálogo e, sobretudo, objetivando com esse diálogo e com essa composição harmônica, bem servir a justiça do trabalho e bem realizar os nossos objetivos institucionais e que são os constitucionais, prestar a jurisdição com seriedade, eficiência, celeridade, atendendo o cidadão. O futuro presidente do TST e do CSJT é ministro do TST, em vaga destinada à advocacia desde dezembro de 2002. O ministro Emanuel Pereira foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça substituto. Atuou como vice-diretor e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Também foi vice-presidente do TST e do CSJT no biênio 2016-2018. Atualmente compõe o colegiado do Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção de dissídios coletivos e o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A vice-presidente eleita do TST e do CSJT, ministra Dora Maria da Costa, foi empossada no TST em vaga destinada à carreira da magistratura, em maio de 2007. Ela ingressou como servidora na Justiça do Trabalho da Terceira Região, por concurso público como auxiliar judiciário, sendo promovida a técnico judiciário. Em 1987, ingressou na magistratura trabalhista como juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Em 2002, foi promovida a juíza do TRT da 18ª Região, órgão que presidiu de 2005 a 2007. Atualmente integra a 8ª turma e é a diretora da ENAMAT. O próximo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Caputo Bastos, está no TST desde outubro de 2007. É pós-graduado em Direito do Trabalho e em Direito Material e Processual do Trabalho. Iniciou a carreira no serviço público como servidor concursado do Tribunal Federal de Recursos. Ingressou na magistratura trabalhista como juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em 1989. Ele integra a 4ª turma do TST e é presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. E veja a seguir os detalhes do seminário Por Estas e Por Outras, coordenado pelas ministras do Supremo Tribunal Federal. Voltamos já.
importância da nossa Constituição Federal. Do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é a norma superior a todas as outras normas existentes, possuindo, pois, uma supremacia sobre todas as outras, ou seja, ela regula o modo como todas as demais leis de nosso sistema jurídico serão feitas, assim como também regula as decisões judiciais e os atos administrativos, regulando, enfim, a condução do direito como um todo e a organização do Estado e da sociedade. Como você acompanhou ao vivo aqui na TV Justiça, foi realizado hoje o seminário Por Estas e Por Outras. O encontro idealizado pelas ministras do STF, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e a ministra aposentada Ellen Grace, debateu a justiça pelo olhar das mulheres. O seminário tratou de temas diversos, como o abuso sexual de mulheres, violência doméstica e igualdade de gênero pelas vozes de especialistas, pesquisadoras e autoridades no assunto. Veja agora na reportagem um pouco de como foi esse dia de evento. O seminário reuniu magistradas, empresárias e outras profissionais para discutir medidas que possam garantir a igualdade de gênero. A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, lembrou o simbolismo de escolher o dia 10 de dezembro para o encontro. É importante relembrar que neste 10 de dezembro celebra-se não apenas o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas também a promulgação pela terceira Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida extraordinariamente em Paris em 1948, da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, marco histórico da conquista inderrogável pela humanidade de suas liberdades fundamentais. Uma das idealizadoras do seminário, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a igualdade é um direito previsto na principal lei do país. Não é um sonho, isto é uma lei no Brasil. Não é verdade que nós somos silenciosas, nós fomos silenciadas historicamente. Nós não somos invisíveis, embora haja os que continuam a não querer nos ver. Nós somos invisibilizadas por um modelo de sociedade no qual é preciso lutar pelos seus direitos fundamentais a cada dia, como se não tivesse sido uma conquista de um marco civilizatório. Temas como a adoção de cotas e medidas de incentivo ao mercado de trabalho foram discutidos. A ministra aposentada Ellen Grace lembrou a trajetória dela na magistratura para destacar que já houve conquistas, mas que ainda não é o suficiente. Fizemos muitos avanços, mas precisamos fazer mais. Não podemos cair num conformismo, achando que tudo já foi feito, que não é preciso avançar mais. Não, ao contrário. É preciso manter a guarda levantada e não permitir qualquer retrocesso. A advogada Samara Patachó trouxe a visão da violência para as comunidades indígenas e as ameaças à sobrevivência dos índios nas terras demarcadas. Não é muita terra para pouco índio. Era muita terra para muito indígena quando Cabral e suas esquadras invadiram o Brasil. No entanto, hoje a gente luta por terras tradicionalmente ocupadas, terras que foram nossas, considerando que o Brasil todo é terra indígena. No entanto, ainda não temos essa capacidade de retomar o Brasil inteiro. A gente não quer retomar o Brasil inteiro, a gente quer ter o que é nosso de direito, que são nossos territórios ancestrais. O papel da cultura como fator transformador da sociedade foi destacado pela cantora Zélia Duncan. A cultura, combinada com a educação, políticas públicas e acesso, seria indestrutível. A cultura em forma de arte, a estética como modalidade de cultura educam, reinserem conhecimento e saber em novas culturas existenciais e, por conseguinte, práticas cotidianas. Tudo que informa produz a subjetividade que adere à mudança, muito além do transgressor que a rejeita e brutaliza. Eis o porquê de sermos espezinhados, atacados, caluniados nos momentos mais autoritários como os de agora. Ameaçamos porque trabalhamos no setor mais transformador do ser humano, no setor que entrega pensamento, abstração, repertório. Repertório interno, para que o povo possa se ver e reconhecer onde pisa, escolhendo com muito mais responsabilidade e liberdade os seus caminhos. O seminário tratou ainda da participação da mulher na história e das dificuldades de acesso a serviços de saúde.
No final do encontro, a ministra Rosa Weber destacou a contribuição das informações apresentadas no seminário para redefinir o papel feminino na sociedade. O Supremo Tribunal Federal, nesse 10 de dezembro, ouviu com muita atenção a sociedade brasileira sobre temas que nos afligem, visualizados pelo olhar feminino e em vozes de mulheres da mais alta qualificação. Que as reflexões provocadas pelas instigantes painelistas, a quem mais uma vez agradeço a participação, não fiquem só no pensar e no teorizar. Que o debate nos impulsione ao movimento, que se transforme em projetos e ações, inclusive, como eu disse pela manhã, no âmbito dessa Suprema Corte, no que couber, em busca da efetivação da sociedade justa, livre e solidária, que constitui um dos objetivos fundamentais do nosso país, na dicção expressa do artigo 3º da Constituição Cidadã. Uma sociedade plural, fraterna, igualitária e inclusiva. O estímulo à participação feminina no judiciário foi um dos objetivos centrais dos órgãos da Justiça neste ano. Mas essa é uma luta que começou há muito tempo e já conta com grandes exemplos. Hoje, na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos falar das mulheres que chegaram à Suprema Corte do país e que servem de inspiração para todas aquelas que querem fazer carreira na magistratura. Anos. Na Era da República, esse foi o tempo que o Supremo Tribunal Federal levou para ter a primeira mulher como ministra. O protagonismo feminino no STF foi inaugurado nos anos 2000, com a nomeação de Ellen Grace a uma cadeira na corte, no lugar do ministro Otávio Galotti. Ellen Grace também foi a primeira mulher presidente do STF. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Em um ambiente dominado por mais de um século pela presença masculina, a chegada de uma ministra mulher significou uma revolução na justiça brasileira. A mudança vem desde a forma de olhar para os processos até questões simples do dia a dia. As proximidades do plenário do Supremo, por exemplo, precisaram ser transformadas porque o espaço não tinha um banheiro feminino. Em 2006, foi a vez de a ministra Carmen Lúcia ser nomeada para integrar o tribunal. Ela tomou posse em cerimônia cheia de simbolismo, presidida pela ministra Ellen Grace. A atuação de Carmen Lúcia foi marcada pelo pioneirismo. A primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e a assumir a presidência da República pela linha sucessória. Um caminho que, segundo a própria ministra, faz questão de dizer, foi trilhado com a superação de muitos obstáculos e preconceito. O primeiro concurso que eu fiz, em 1982, na banca examinadora, o professor de Direito Constitucional disse o seguinte: dizem que a senhora é muito boa de serviço, se for muito melhor, a senhora passa, se for igual, nós preferimos homem. Isso, só nós que sofremos o preconceito, porque o preconceito é um sofrimento, só nós podemos saber isso. Porque alguém acha que às vezes uma juíza deste tribunal não sofre preconceito. Mentira, sofre. Não sofre igual, outras sofrem mais do que eu, mas sofrem aos que acham que isso aqui não é lugar de mulher. Carmen Lúcia também quebrou um protocolo da corte. Foi a primeira a entrar de calça no plenário, 7 anos depois de as mulheres terem esse direito reconhecido. Em sessão plenária, em 2017, a ministra defendeu a atuação feminina em Supremas Cortes. Ela citou o estudo que apontou que magistradas mulheres de tribunais constitucionais são mais interrompidas do que os homens. A afirmação ocorreu após um debate sobre quem tinha direito à palavra. Foi feita agora uma pesquisa, já dei ciência, ministra Rosa, em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas é 18 vezes maior. E vou dizer mais, a ministra Sotomayor Justice me perguntou, e lá como é que é? Eu falei, lá em geral, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar, então nós não somos interrompidas.
Em 2011, a ministra Rosa Weber foi a terceira mulher a assumir vaga no STF. Com carreira consolidada na Justiça Trabalhista, ela foi nomeada para o lugar da ministra Ellen Grace. Atualmente, Weber é vice-presidente do Supremo e vai assumir a presidência da Corte no ano que vem. Além de vasta experiência na Justiça Eleitoral, por ter sido a primeira mulher a comandar o TSE em ano de eleições gerais, Rosa Weber tem uma atuação de destaque em temas polêmicos como o aborto, a criminalização da homofobia e da transfobia e outros temas envolvendo direitos humanos. Esses importantes estatutos das liberdades públicas reverberaram em conjuntura histórica de tempos especialmente sombrios, a repulsa à degradação da condição humana e às atrocidades que delas sempre decorrem, em respeito à necessidade de fazer prevalecer a ideia essencial de que cada indivíduo é detentor de igual dignidade e senhor de direitos e liberdades inalienáveis, entre os quais o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança em sua projeção global e o direito a ter direitos. Nos 130 anos do Supremo Tribunal Federal na República, Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber já deixaram os nomes gravados na história, como pioneiras na luta por um judiciário mais igualitário. E no próximo bloco, o resultado do Tribunal do Júri da Boate Kiss. Voltamos já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Depois de 10 dias, terminou hoje o julgamento da Boate Kiss. Quem tem os detalhes desse dia decisivo é a repórter Carolina Aguiar. Boa noite, Carol. Boa noite, Cadu. Bom, esse julgamento terminou agora há pouco com a leitura da sentença pelo juiz. E o resultado foi: os 4 réus foram condenados. Essa decisão foi tomada por um júri popular formado por 6 homens e uma mulher, e eles entenderam que houve o dolo eventual, ou seja, que essas 4 pessoas assumiram o risco, tomaram uma postura que poderia levar à morte das pessoas. Foram 242 mortes e 636 feridos, o que é considerado tentativa de homicídio dessas 636 pessoas. Essa decisão foi tomada numa sala fechada, depois de 10 dias de depoimentos, falas da acusação e da defesa, e eles tomaram essa decisão numa sala fechada por meio de cédulas, uma votação também secreta. Bom, vamos aos nomes dos condenados. São Elisandro Spor, que era um dos sócios da Boate Kiss, ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Outro sócio da boate também, Mauro Hoffman, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. 2 integrantes da banda que tocava naquela noite na Boate Kiss também foram condenados. Um músico, Marcelo dos Santos, e um produtor, Luciano Bonilha. Os 2 foram condenados a 18 anos de prisão cada. Na leitura da sentença, o juiz ali ressaltou a gravidade da conduta dessas pessoas ao colocar uma espuma na boate que não era adequada, a não ter um sistema de combate a incêndio adequado e todas aquelas ações ali naquela noite que levaram à morte de mais de 200 pessoas. Vamos ver na reportagem como foi esse 10º e último dia de julgamento. Após os depoimentos de 12 vítimas, 16 testemunhas e dos 4 réus e de embates orais entre acusação e defesa, o 10º dia de julgamento sobre o incêndio da Boate Kiss foi retomado com a réplica do Ministério Público. Ao contrapor os argumentos utilizados pela defesa, o promotor David Medina defendeu que seja mantido o crime de dolo eventual, quando acusados assumem o risco de matar. Cegueira deliberada é quando alguém que tem a obrigação de saber fecha os olhos. Com uma boate superlotada e simplesmente ignorando os cuidados com as pessoas. Façam a sua parte, os senhores são sociedade. Condenem os 4. Os 4 têm responsabilidade. Que em nenhum momento esses 4 quiseram a morte de alguém. É culpa. No máximo, culpa.
foram condenados pelo incêndio na Boate Kiss. 2 sócios da casa, Elissandro Spor, conhecido como Kiko, e Mauro Hoffman, um músico da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos, e um produtor do grupo, Luciano Bonilha. Bom, apesar do juiz ter inicialmente determinado a prisão imediata desses 4 condenados, um deles conseguiu um habeas corpus preventivo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E o juiz entendeu por estender esse habeas corpus preventivo aos 4 condenados. Ou seja, eles não vão ser presos de imediato, eles vão continuar soltos até que tenha uma nova decisão sobre esse habeas corpus. A decisão de condenação dos 4, ainda cabe recurso a essa condenação em outros tribunais, mas os tribunais podem apenas alterar a quantidade de tempo da pena ou determinar um novo julgamento. Eles não podem alterar o fato de que essas 4 pessoas estão condenadas. Esse foi considerado o maior julgamento e mais longo do estado do Rio Grande do Sul. É com você, Cadu. Obrigado, Carol. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau.